Fala, minha fiel torcida, estamos de volta aqui no nosso canal, trazer mais informações do Coringão aí, novo técnico chegando na área, Diniz é o nome da vez. Será que haverá tempo ainda suficiente para o novo técnico chegar aí a comando do Coringão, que vem numa das piores fases, 9 jogos seguidos sem vencer, rapaziada? Então já deixe seu likezão aí, vamos acompanhar aqui tudo que a mídia está repercutindo sobre a chegada do novo técnico. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do Coringão. Os últimos trabalhos do Diniz pelo Fluminense brilhou, né? 150 jogos, um aproveitamento superior a 58%. Contra o Cruzeiro, assim, vice-campeão da Sul-Americana, 35%. Mas o time não jogou bem. Não. E o Vasco, 54 jogos, teve ali seu momento na Copa do Brasil, chegou à final, 40%. O que acontece? Ele entrega um time que está derrotado para o Renato Gaúcho, que começa a vencer. Então a imagem dele, a fotografia agora é de quem não estava fazendo um bom trabalho, chegou o Renato e salvou o Vasco. Tem uma coisa assim que é importante, o Diniz costuma deixar coisas interessantes na construção ofensiva e no jogo com bola. E costuma deixar um time com vulnerabilidade de marcação, porque o Diniz tem uma coisa como treinador, que eu respeito muito, e é o clube que o contrata precisa saber disso. Eu vi recentemente uma entrevista dele, não lembrar para quem, para não ser injusto, mas vou falar, se lembrar aqui, depois eu vou pesquisar. Ele falou o seguinte, ele vendo o sucesso do Ryan, e aí eu me lembro da bronca merecida que o Ryan recebeu por não acompanhar um adversário, marcando o lado direito do campo do Vasco, e vendo o sucesso do Ryan, e como o Ryan se desenvolveu como pessoa... Foi contra o Corinthians essa bronca. Isso. Ele São Januário é o Bidu, né? Eu não lembro quem que ele não estava acompanhando com o Bidu. Ele pegou e falou assim, eu me sinto realizado. Quando ele via o John Kennedy, que tinha problemas de comprometimento com a carreira, né, de comportamento para ser um grande jogador, atuar com ele em nível muito alto, ele se sente realizado. Para o Diniz, o Zé já falou disso um pouco na abertura, a melhora do jogador na profissão e até na própria vida dele é uma vitória. Só que para o futebol, em si, para o resultado e para o público, isso é irrelevante. A gente precisa entender o que o Diniz vai querer fazer com os atuais jogadores. Por exemplo, o Garro. O Garro é a versão... Meu trabalho é... O que o Diniz vai querer fazer com os atuais jogadores. Por exemplo, o Garro. O Garro é a versão Ganso atual do Corinthians. O Garro tem problemas físicos, um dos o Garro motivos não consegue alegados correr, para querer... mas o Ganso joga muito mais bola que o Garro. Não faz essa comparação. Você acha que não? Porque o Ganso é muito mais jogador? O Ganso, tecnicamente, muito melhor. É muito mais... Eu também acho. Muito. Mas eu tô falando sobre o comportamento, a posição de jogar por dentro, de ser o cara que cria, o cara tem que achar o passe e tal. O Diniz vai adaptar esse jogador? Então, mas eu não vejo nem a questão de adaptar. O que eu vejo mais é a questão, por exemplo, vou aproveitar a sua... O Garro pode combinar com o tal do dinizismo. Eu vou aproveitar a sua comparação com o Ganso que você tentou. Eu acho que assim, são jogadores totalmente diferentes, são opostos. E uma coisa que me chama muito mais atenção, o Ganso tem uma personalidade infinitamente superior ao do Garro. O Garro pega na bola e toca. O Ganso pega na bola e fala assim, não, dá aqui pra mim, vamos jogar, vem cá. Chama a responsabilidade. O Garro não. Mas o Garro não era assim. Eu acho que o Garro não é um cara de chamar o jogo. Sabe? Não, eu acho que é por característica, não é nem que ele não chama o jogo, é característica. O Garro joga... Mas ele não chamava o jogo nos melhores momentos do Corinthians? Ele joga em 2 toques. Para ele jogar, existe um trio que para jogar precisa estar dando tudo muito certo, que é Memphis, Garro e Yuri Alberto. Por quê? Porque se o Garro estiver bem, Memphis e o Yuri Alberto estiver bem, o Garro tem a possibilidade de, em 2 toques, colocar esses caras na cara do gol. Né? Quando o time não funciona, ele tem dificuldades. Além disso, já está mais do que comprovado, quando o time do Corinthians, com o Garro, joga com times bem organizados defensivamente, né? Bem... como gosta de dizer o vovozinho, né? As linhas bem próximas de marcação. Tal. O que acontece? O Garro não consegue jogar, porque ele não tem o drible no espaço curto, ele não tem o controle de jogo no espaço curto para fazer essa bola chegar e nem sabe se posicionar nesse espaço. Diferentemente do Ganso, que tem, além dessa capacidade técnica, que eu acho que é infinitamente superior à do Garro, a capacidade mental de entender onde que eu posso chegar, o que eu posso fazer, onde é o meu posicionamento, qual a movimentação que eu vou encontrar o espaço para poder jogar. Mais inteligente, inclusive. É mais inteligente, entendeu? Então, acho que isso ajudou muito o Fernando Diniz nesse aspecto. Agora, por isso que eu falei no começo que eu acho que o Fernando
vai ter que se adaptar, não que ele tem que mudar tudo, não é isso, porque eu acho que ele tem as convicções dele e é válido, e ele foi contratado para isso. Mas eu acho que ele vai ter que se adaptar justamente para inverter esses números que estão acontecendo com ele ao longo dos anos. Ele ganhou a Libertadores, mas ele sai do Fluminense com o Fluminense na zona do rebaixamento. Sim. Né? O Vasco, ele sai do Vasco, chega numa final de Copa do Brasil, ele chega no Cruzeiro com uma expectativa gigantesca e sempre quando ele chegou nos clubes, ele conseguiu mudar rapidamente, ele conseguiu colocar a sua filosofia. No Cruzeiro ele não conseguiu, no Cruzeiro ele teve muitas dificuldades e saiu. Chegou no Vasco, também teve altos e baixos. Mas ele chegou na final da Copa Libertadores, mas ele... do Brasil. Na Copa do Brasil, desculpa. Só que ele chegou até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro com o risco de entrar na zona do rebaixamento. Sim. Entendeu? Então, assim, existem essas coisas que eu acho que ele precisa olhar, analisar. É uma pessoa inteligente. Eu conheço o professor Wagner, que foi meu preparador físico no Corinthians, que trabalha com ele mais de 20 anos, o tempo todo praticamente. Eu acho que ele precisa entender que, às vezes, ele vai precisar mudar. Não é ele querer mudar os jogadores sempre. Eu vou mudar os jogadores, vou mudar. Mas e você? Está na hora de você começar a mudar. Ele já mostrou mudança em jogos pontuais, né? Sim. De botar o time Você está falando atrás. sobre ideia de jogo, não sobre comportamento. Não, ideias de jogo, sabe por quê? Para ele ter outras ideias, para ele poder utilizar nos jogos. Porque ele chegou num ciclo que aqui no Brasil todo mundo consegue jogar contra o time do Fernando Diniz. E não dá para ser sempre a mesma coisa. Não dá para ser sempre a mesma coisa, porque as pessoas vão entrar. Né? O vovozinho tocou num ponto que eu acho bem interessante quando ele fala do Dorival, né? Os jogadores são os mesmos. Eu também concordo com o vovozinho que os jogadores não estavam conseguindo jogar. Por quê? Porque o time do Corinthians era previsível, já sabia o que ele ia fazer. Era o Martinez, né, centralizado, era o Carrijo pelo lado direito, o Bidon ou o Maicon, né, e o Garro ali na frente com os dois. Esse time conseguiu chegar longe. A partir do momento que os times adversários entenderam como joga o Corinthians, o Dorival começou a ter problemas. Alguns jogadores também bem abaixo, o Memphis bem abaixo. O Fabrício lesões, Bozzi estava até lembrando, né, que o Caio César, por exemplo, chegou e se machucou, né? Mal jogou pelo Corinthians. Falta atacante de lado de campo para ajudar os técnicos. Isso falta sem dúvida, muito. Né? O Linga não é esse cara, né? Aos 33 anos. É. Agora, o seguinte, Zinho, essa pergunta na tela é muito boa. A gente está falando aqui, é claro que Garro é um cara que, de repente, pode ser uma peça importante no time do Fernando Diniz, de repente se adapta ao estilo de troca de passes e tal. Mas um dos motivos alegados para a contratação do Diniz, que ainda não foi oficializado, eu repito, é o fato dele trabalhar com jovens. Ele sabe lançar jovens ao mesmo tempo que controla figurões, estrelas, né? Agora, tem isso. Terá tempo para isso? O Timão tem tempo. Quinta-feira joga na Copa Libertadores, a gente vai ver com a gente aqui na ESPN, contra o Platense. E aí? Tá aí já a Libertadores, né? Tem tempo para o Diniz evoluir o trabalho que a diretoria espera dele? Com treinamentos vai ser difícil, né? Porque, como você mesmo falou, meio de semana já tem Libertadores, depois tem Brasileirão, depois tem Libertadores de novo, depois tem Brasileirão, e vai e encurta, porque a Copa do Mundo está chegando, e aí começa a Copa do Brasil também. Então, assim, ele vai arrumar jogando. E se os resultados não acontecerem, a pressão vai continuar. Aí, tempo para treinar vai ser pouco, tempo para ele, durante os jogos, com os pouquinhos de treino que tem, para ele arrumar e colocar as ideias dele, tem esse tempo. Agora, não tenho certeza se deixarão ele ter esse tempo. Se o torcedor vai ter a paciência, se essa diretoria vai suportar a pressão, porque já deu para ver que se a arquibancada falar, a diretoria atual não tem convicção de manter um trabalho, de esperar esse trabalho e dar esse tempo para esse trabalho. Então, tempo aí vai ter, de alguns treininhos com jogos. Agora, se vão bancar, se vão deixar ele usar esse tempo, aí é outra coisa.